pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esse é o dia que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres. Se você não nos conhece, a Igreja Casa na Rocha, entre em contato conosco através do nosso site, casanarrocha.com. É um site que visa edificar, abençoar a sua vida, te fazer crescer e florescer no Senhor. casanarrocha.com. E o nosso Instagram, Facebook e YouTube, nós precisamos da ajuda de vocês para fazermos crescer o nosso canal do YouTube, Igreja Casa na Rocha. Tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o YouTube, tudo no mesmo nome, Igreja Casa na Rocha, tá bom? Estamos aqui, contamos com a sua ajuda, que você continue conectado conosco, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos continuar nossa série de vídeos sobre o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos, a partir do primeiro capítulo, versículo 12. Primeiro capítulo, versículo 12. Olha o que diz o 12 e o 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Impeliu quem? Jesus de Nazaré. Você pode ver que no contexto nós estamos falando do Filho amado, do Filho de Deus, que foi batizado no versículo 9, no versículo 10, no versículo 11, que ouviu a voz do céu que dizia: eis o meu Filho amado, em quem nós temos prazer, em quem me comprazo. E aí no 12, Jesus é movido pelo Espírito. Você pode ver que a palavra Espírito aqui está E maiúsculo. Foi impelido, movido, direcionado pelo Espírito para o deserto. Por que para o deserto, querido? Às vezes o Espírito Santo nos leva, nos guia, nos impele, nos move para momentos de deserto na nossa vida. Nem sempre nós estamos na Canaã, nem sempre tudo vai bem, nem sempre a nossa vida está bem abastada, seja emocionalmente, seja na saúde, seja nas finanças. De vez em quando, meu irmão, nós sabemos que tem momentos de deserto, a vida nos impõe momentos de deserto. O deserto simboliza as dificuldades, as lutas, os problemas, as tribulações. É no deserto que nós aprendemos a depender de Deus, a viver pela fé, a dar valor àquilo que realmente tem valor. Então, lembre-se disso, todos nós vamos passar por momentos de deserto. Assim como nós, Jesus também foi movido, impelido pelo Espírito Santo para o deserto. E aí vem o 13, onde o texto sagrado diz: onde permaneceu 40 dias, jejuando, orando ali diante do Senhor, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviram. Que coisa linda! Então, passou 40 dias jejuando, orando, invocando a presença do próprio Pai ali em comunhão com o Pai, se preparando para o início do seu ministério, logo após o batismo, através da ministração ali, do batismo de João nas águas, como nosso modelo, como nossa referência. Jesus foi impelido pelo Espírito para o deserto. E lá no deserto, ele foi tentado por Satanás. Presta atenção nesse detalhe. É nos desertos onde nós nos sentimos mais vulneráveis. São nos desertos, nas dificuldades, nas lutas e nos problemas da vida, onde Satanás de alguma maneira vai tentar nos fragilizar, nos fazer tropeçar, vai tentar nos derrubar, nos seduzir, nos desviar do nosso propósito. Foi o que ele tentou fazer com Jesus, através de 3 propostas. Primeiro, transformar as pedras em pães. Nós vemos aqui uma tentativa de alguma maneira saciar o seu corpo físico, nas 3 dimensões, corpo. Depois ele disse para que Jesus pegou um texto fora do contexto e queria que Jesus se lançasse lá de cima do cenáculo, de alguma maneira tentando o próprio Deus. Aqui nós vemos Jesus sendo movido, tentando, uma tentativa de Satanás de mobilizar Jesus quanto à sua alma, de se desviar dentro da sua alma. E por último ele diz: todos esses reinos da terra, tudo o que existe que você está vendo aqui me foi confiado, me foi entregue de bandeja por Adão lá atrás. Mas se você se prostrar e me adorar, eu te dou todas essas coisas. E aí nós vemos uma tentativa satânica de alguma maneira, ludibriar, enganar Jesus na área espiritual.
fazendo-o adorar o próprio Satanás. E é claro que Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, discernindo todas as coisas, porque Ele é o próprio Espírito da profecia, nós vemos Jesus percebendo cada uma dessas tentações de Satanás, vencendo cada uma delas através do poder da palavra de Deus. Nós vemos Jesus triunfando sobre o diabo, sobre as tentações, e através da palavra combatendo, ferindo o próprio Satanás diante da tentação e se posicionando diante de Deus. Assim que nós devemos ser, querido, diante das tentações. Não existem recursos humanos, armas carnais que nos fazem vencer Satanás ou as inclinações da carne ou as dificuldades que a vida nos impõe. As nossas armas são espirituais e elas são poderosas em Deus. As nossas armas são a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma poderosa na vida do crente. Através da palavra que nós ferimos o nosso inimigo, triunfamos sobre eles, nos posicionamos em Deus. E assim como Jesus venceu Satanás no deserto, eu e você venceremos o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, e seus asséculos, seus assessores, os demônios. Nós triunfaremos sobre eles no poder da palavra de Deus. Os feriremos pela espada do Espírito, nos defenderemos com o escudo da fé e triunfaremos sobre eles através do poder da palavra. Que você tenha discernimento, que você tenha sabedoria em meio aos desertos da vida, que pela graça de Deus, Deus te ajude a vencer toda dificuldade. E assim como Jesus triunfou sobre Satanás, eu e você triunfaremos também em nome de Jesus. Logo em seguida ele fala, estava com as feras. Por quê? Porque o deserto era um lugar hostil, né? Ali haviam animais peçonhentos, feras de todos os tipos, era um lugar perigoso, assim como os desertos da vida, são lugares perigosos, que de alguma maneira tentam nos tragar, mas pela graça de Deus e a unção de Jesus, no poder da palavra e com a ajuda do Espírito Santo, eu e você triunfaremos sobre o deserto, sobre o diabo, sobre as tentações, sobre as inclinações da carne, e venceremos as feras que se levantarem contra nós. E por último, o texto diz, mas os anjos o serviram. Olha que coisa linda, ou seja, depois da tentação virá a bonança, depois da tempestade vai vir a calmaria. Os anjos desceram dos céus sobre a terra e serviram o Filho do Homem, provavelmente ali com alimentação. Olha que coisa linda, né? Quando terminou a tentação, os anjos desceram e serviram o próprio Filho do Homem, serviram a Jesus, trouxeram o maná do céu, trouxeram ali um alimento celestial, supriram as necessidades de Jesus físicas, emocionais, na alma, na psique e também espirituais, porque Jesus triunfou sobre os seus inimigos. Sempre lembrando que os três inimigos do crente são Satanás e os demônios, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa e o mundo, o cosmos, esse sistema mundial antibíblico, antideus, antivalores do reino de Deus, são os três inimigos do crente, e sobre todos eles nós triunfaremos. Conforme diz 1 João 5,7, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Também 1 João diz, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, triunfaremos sobre os nossos inimigos, venceremos as tentações e os desertos da vida, e no poder da palavra, eu e você receberemos de Deus, do próprio Deus, os anjos aqui o servindo, é um símbolo do cuidado de Deus para conosco, da provisão de Deus para conosco, da resposta dos céus, mediante a nossa consagração, o nosso posicionamento de vitória, à luz da palavra de Deus, à luz da guiança do Espírito Santo nas nossas vidas. Então lembre-se disso, em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, triunfaremos sobre os nossos inimigos. Aí vem o 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Marcos capítulo 1, 14. Olha só, assim como Jesus era guiado pelo Espírito nos vários lugares onde ele ia, eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, para que Deus nos leve aonde Ele quer que nós devemos ir, mas sempre lembrando, irmão, o nosso objetivo
é pregar o Evangelho de Deus. Nunca se esqueça, irmão, a pregação do Evangelho não é só para pastores, não é só para obreiros, missionários e missionárias, profetisas e profetas, não. A pregação do Evangelho de Deus, assim como Jesus pregava o Evangelho do Reino, pregava o Evangelho de Deus, eu e você, como pequenos cristãos, cristãos de verdade, pregaremos o Evangelho de Deus em todos os lugares por onde formos. Aí vem o 15, dizendo, as palavras de Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que tempo é esse que está cumprido? A plenitude do tempo. Está lá em Gálatas, a Bíblia diz que Jesus, no devido tempo, na plenitude dos tempos, se fez homem, habitou entre nós, se fez carne, habitou no meio dos humanos, fez a sua linda obra nessa terra, morreu na cruz do Calvário pelos pecadores que se arrependem e que colocam a confiança em Jesus de Nazaré, e pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, triunfou sobre a morte, ressuscitou, e 40 dias depois da ressurreição, ele ascendeu aos céus e agora está à direita de Deus Pai. Então, o tempo tem se cumprido cada vez mais. Nós cremos que Jesus está voltando, que o Evangelho está se expandindo por todos os cantos. O tempo está cumprido, a volta de Jesus está próxima. Da mesma maneira que Jesus disse, o reino de Deus está próximo, para nós ainda mais, irmãos, a volta de Jesus está se aproximando. A tribulação virá sobre a terra, os 7 anos proféticos, o que a Bíblia chama de 70ª semana de Daniel, ou período tribulacional, ou tribulação. O reino de Deus está próximo, o reino do Messias Hamashia, do Messias prometido a Israel, está vindo. Logo está chegando por aí, querido, depois da tribulação. Então é tempo de se arrepender, é tempo de crer no Evangelho. Creia no Evangelho de Jesus, viva o Evangelho de Jesus, que as pessoas possam ver a vida de Jesus em você. Alguém que tem compromisso, que tem aliança com Deus, que vive uma vida reta, consagrada, santificada, porque o reino de Deus está próximo, a vinda do Messias está aí, as portas da graça em breve se fecharão. O período de juízo sobre a terra, de tribulação, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, juízos terríveis sobre a terra, sobrevirão sobre os habitantes da terra, a ira do Senhor será revelada. Então é tempo de arrependimento, é tempo de alinhamento com o céu, é tempo de colocarmos em ordem a nossa casa, é tempo de buscarmos ao Senhor e crermos no Evangelho de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Aí vem o 16, caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam uma rede ao mar, porque eram pescadores. Olha só, lançaram a rede ao mar, eram simples pescadores, mas Jesus, olhando para eles, enxergou além da aparência, além da simplicidade, além do ofício, além de questões materiais, irmãos. Não, Jesus chamou pessoas simples, pessoas humildes, simples pescadores. Aí surge o 17, disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que coisa linda. Eles eram naturalmente, quanto à sua vocação, sua profissão, pescadores de peixes, no lago ali de Genezaré, o lago de Nazaré, né? Então, esse era o seu ofício, o simples ofício de pescadores. Mas Jesus tinha um plano maior para eles, de transformar simples pescadores de peixes em pescadores de homens. É o que nós também podemos aprender aqui, querido. Além da nossa vocação, além da nossa profissão, além daquilo que gostamos de fazer para produzir riquezas e sustentar nossa casa, né? Termos um salário digno para que possamos cuidar dos nossos entes queridos e familiares. Além disso, irmãos, existe um propósito maior para a sua vida. É te fazer um pescador de seres humanos, um pescador de almas. Alguém que pregue o Evangelho do Reino, alguém que leve as pessoas a confessarem os seus pecados, alguém que através da sua influência, da sua fala, da sua vida, do seu testemunho fiel, leve pessoas ao arrependimento
a crerem no Evangelho de Jesus, nos tornando então mais do que profissionais, liberais, comerciantes, industriais, seja lá o que você faz, o seu ofício, a sua vocação, a sua profissão. O que Deus espera de você é que, além do seu trabalho que você tem nessa terra, você seja um pescador de almas, um pescador de vidas, alguém que faça diferença na vida de outras pessoas. Maharshi Dashavida, um grande evangelista indiano que já ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus, ele diz uma frase que marcou muito o meu coração. Ele diz assim: o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, irmão? Te fazer um discípulo de Jesus, mas não só isso, também te transformar em um fazedor de discípulos de Jesus. Assim como você tem se tornado um discípulo de Jesus, eu e você nos tornaremos pela graça de Deus, na dedicação à obra de Deus, na leitura da palavra, na oração, nas 6 disciplinas espirituais, jejum, adoração, comunhão com os irmãos, serviço aos santos, reflexão na palavra de Deus. Em tudo isso nós vamos crescendo, nós vamos florescendo, nós vamos nos desenvolvendo a imagem do Filho, a imagem de Jesus, nos tornando discípulos de Jesus, mas também pescadores de homens e mulheres que precisam se arrepender, ouvir o Evangelho e crer no Evangelho de Jesus. Aí vem o 18, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O que nós podemos aprender com isso? Versículo 18 de Marcos capítulo 1. Irmão, quando Jesus fala, não é para obedecer amanhã, não é para obedecer daqui a uma semana, não é para seguir Jesus quando eu ficar mais velho, né? Tem muitos jovens que falam isso. Cara, venha para a igreja, venha servir o Senhor, te entregue a Jesus. Muitos jovens dizem isso, adolescentes jovens: eu sou muito novo, eu quero aproveitar a vida, quando eu ficar velhinho eu vou para a igreja. Nós estamos vendo no texto bíblico que quando Jesus chama, quando Ele chama, você tem que largar tudo e servir ao Senhor. Não é para amanhã, não é para daqui a uma semana, não, irmão. É aqui e agora. Quando Jesus falar, tem que obedecer na hora. Obediência tardia é rebeldia. Obediência tardia é desobediência. Assim como Jesus falou com Simão e André: vinde a vós mim e farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. As redes aqui simbolizam os recursos humanos, né? A confiança nas coisas que eles faziam, no seu potencial, nos seus dons, nos seus talentos, nas suas capacidades, irmãos. Quando nós respondemos ao chamado de Deus, nós deixamos de confiar nas nossas redes, no nosso profissionalismo, na nossa conta bancária cheia, nas nossas posses, nos nossos bens, nos nossos recursos, nas nossas capacidades, e aprendemos a depender totalmente de Jesus de Nazaré. Glória a Deus por isso. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Seguiram quem? Não foi Maria, não foi nenhum dos santos católicos, não foi nenhuma outra filosofia vã, nem outra religião mundana, nem esoterismo, nem misticismo, nem nada disso. Seguiram ao Senhor Jesus. Quem é que nós temos que seguir? Ao Senhor Jesus. Aí vem o 19, pouco mais adiante, viu também Jesus Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Olha só, Jesus chama aqueles que estão trabalhando. Na obra de Deus, Deus usa aqueles que são relevantes, aqueles que são eficazes, aqueles que fazem a diferença, aqueles que são responsáveis. Deus não chama irresponsável, Deus não chama vagabundo. Todas as pessoas chamadas por Deus estavam fazendo algo, algum ofício, alguma responsabilidade. Davi cuidava dos rebanhos do seu pai e foi encontrado lá, de trás das malhadas, foi chamado por Deus, era um adorador, onde ninguém assistia, onde ninguém via, Deus viu e o chamou para ser rei de Israel à frente do seu povo, guiar o seu povo. E cada um dos profetas, cada um deles tinha os seus ofícios, estavam ali fazendo as suas responsabilidades e cumprindo as suas responsabilidades. De repente, de forma sobrenatural, em obediência, receberam uma vocação, um chamamento de Deus, largaram tudo para servirem ao Senhor e obedecerem
ao direcionamento de Deus. Aí vem o 20 para nós fecharmos. E logo Jesus os chamou, e deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. O que nós podemos aprender com esse versículo 20? Muitas vezes, quando Jesus nos chamar, quando Jesus falar conosco, nós vamos ter que deixar para trás pai, mãe, irmão, irmã, amigo, amiga. Nós vamos ter que desagradar pessoas a fim de agradarmos a Jesus. Nós vamos ter que romper com aquilo que era mais cômodo, né? Aquele lugar seguro que nós tínhamos. Com certeza era cômodo aqui para Tiago e João trabalhar ali com seu pai, né? E seguir a Jesus era uma coisa que, humanamente falando, era uma coisa incerta. Quem é esse cara? Né? Quem é ele comparado ao meu pai? Mas não, eles seguiram a orientação de Jesus, obedeceram ao mestre, seguiram a Jesus e foram honrados por isso. Se tornaram colunas da igreja primitiva, se tornaram os apóstolos de Jesus Cristo. São lembrados até hoje como grandes homens que tiveram o privilégio de serem os 12 discípulos de Jesus, as 12 colunas da igreja, da era da igreja, da dispensação da graça. Os 12 homens que marcaram a história da humanidade como a primeira geração de Jesus. O primeiro legado que Jesus deixou sobre a terra foram os 12 apóstolos. Glória a Deus por isso, irmão. Então lembre-se disso. Se você quer deixar um legado nessa terra, se você quer manifestar a graça e a glória, se você quer ter um nome que será lembrado por outras pessoas, lembre-se disso. Quando Jesus chamar, quando Jesus falar, obedeça imediatamente. Se tiver que romper com relacionamentos, se tiver que romper com um lugar de segurança, né? Um local ali que parece ser mais seguro, obedeça a Jesus e você vai ver o que Jesus fará na sua vida. Deus fará coisas tremendas. Quero terminar com 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tomara que você continue amando a Deus, servindo a Deus, assim como todos esses 4 discípulos, Simão e André, Tiago e João, irmãos que obedeceram ao chamamento de Jesus, imediatamente largaram as redes e seguiram o Mestre. Eu e você possamos fazer a mesma coisa, sermos obedientes a Jesus de Nazaré sempre, sabendo e lembrando que Jesus é a maior autoridade, é quem nós devemos seguir, é o caminho que nós devemos trilhar, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Lembre-se disso que nós ensinamos: obediência tardia é rebeldia, é desobediência. Quando Jesus falar, obedeça na hora, largue tudo e siga as orientações do Mestre. Tá bom? É essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã para você. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre a tua vida. Quero deixar um convite aqui para você nesse domingo, às 19 horas, na Igreja Casa na Rocha. Nós estaremos juntos, celebrando ao Senhor, na Rua Doutor Camargo, 4555, na frente da Unitron, da Anhanguera, a antiga LFG, a Anhanguera. Nós estamos aqui, na nossa nova casa, nas nossas novas instalações, Doutor Camargo, 4555, no centro da cidade, pertinho aqui da Aviação Moarama, do Posto Brasil. Você vai encontrar o nosso local de reunião, de celebração. Te convido, venha nesse domingo, às 19 horas, estar conosco, louvar e adorar ao Senhor, uma palavra de Deus para o seu coração. E não se esqueça de entrar no nosso YouTube, coloque lá, Igreja Casa na Rocha. Você vai encontrar o nosso canal, siga os nossos canais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo com o mesmo nome, Igreja Casa na Rocha, tá bom? Se você também quiser se levantar como um dizimista, um ofertante, como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo, deixe a sua semente, oferte, dizime com alegria no seu coração. Deus ama aquele que dá com alegria. Quanto mais você semear, ofertar, dizimar, mais Deus operará na área das tuas finanças, mais Deus vai te prosperar. Quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos. Quanto mais investimos na obra do Senhor, mais Deus se alegra conosco. Lembre-se, generosidade é a marca do cristão. Doação é o amor em ação. Então,
seja fiel ao Senhor, seja engajado na obra de Deus. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, restaurando famílias, libertando cativos e ao mesmo tempo pregando o Evangelho de Jesus em todo tempo, em todo lugar, para que o máximo de pessoas conheçam a Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Um abração, querido Brito, Francisco Alves, a Racanelli, o pastor Eurípides, a Mariana Dias, a Lene Nikita, a Sonhos e Letras, a Gisele, a Edilze Mello, a Renata Gazi, o Rafael Caprioli, cada um de vocês, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Um abração, beijão, entre lá no nosso site, casanarrocha.com, e se você quer ser um cooperador fiel, aqui embaixo nós vamos deixar a descrição de como você pode fazer isso, além do nosso site e das nossas redes sociais, tá bom? Um abração, que a graça e a paz do Senhor. Deixa eu terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos esse momento colocando cada vida, cada coração diante do Senhor. Assim como o Senhor Jesus triunfou sobre o diabo no deserto, nas tentações, e ali os anjos o serviram, veio a providência celestial, a providência divina sobre ele. Pai, nós queremos vencer as lutas, as dificuldades, os desertos das vidas, as tentações. Em Cristo Jesus nós triunfaremos sobre Satanás e seus demônios, sobre o mundo, sobre a carne. Venceremos cada uma delas em nome de Jesus. Assim, Pai, como os 4 primeiros discípulos de Jesus, ao serem chamados, largaram as suas redes, romperam relacionamentos para que pudessem seguir a Jesus completamente rendidos ao Senhor. Saíram de um lugar de segurança, saíram de um lugar ali mais confortável, Deus, a fim de serem chamados, vocacionados por Jesus a serem pescadores de homens. Também possamos ser fiéis ao chamamento, à vocação de Jesus. Possamos obedecer imediatamente quando Jesus falar conosco e nos direcionar, Pai. Ó Deus, não deixando para amanhã aquilo que precisamos fazer hoje, obedecendo na hora o direcionamento do Teu Espírito, ouvindo o nosso chamamento, cumprindo o nosso propósito, o nosso chamado. Abençoa, Pai, os Teus filhos, cada dizimista, cada ofertante, cada irmão e irmã, ó Deus, fiel na Tua obra. Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos. Ó Deus, abençoa os corações, manifesta a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder e a Tua unção sobre os Teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abração, compartilhe esse vídeo com outras pessoas através das suas redes sociais e deixa seus pedidos de oração na descrição e lance uma semente no reino de Deus, em nome de Jesus. Amém.